bem-vindos. Vou plagiar aqui o Nazareno Feitosa, só responder os espíritos. Agora, os encarnados, boa noite. Isso, muito bem. Uma honra estar mais uma vez. Hoje, inclusive, tem muitas pessoas pela primeira vez na casa, né? É uma honra recebê-los. E as pessoas que quiserem, está chegando na casa pela primeira vez, se quiser conversar com alguém, tendo o atendimento fraterno, ter uma informação, ver a programação da casa, quem se desejar pode dirigir até o nosso atendimento fraterno. Então, o tema de hoje, como já foi dito, é a cólera. Esse tema ele está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que acabou de colocar, que é o nosso livro de cabeceira, e que traz para nós, esse capítulo, uma bem-aventurança: bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Porque diz aqui na sequência dessa bem-aventurança, de Mateus capítulo 5, falando que os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Ou seja, a terra hoje, a gente acha que é dos violentos, né? Quem manda são os violentos, é a força bruta. Mas, na verdade, quem vai dominar depois, mais na frente desses mundos, nós iremos chegar depois, são os brandos e os pacíficos. Porque é assim que Deus quer, né? Então, a gente está vendo essa fotografia aí, nessa imagem, como que é a cólera. Uma pessoa que está encolerizada, ela chega a ficar nesse estado que nós estamos vendo aí. Então, nós vamos então ler alguns trechinhos do Evangelho para podermos fazer nossas reflexões. Já foi lido aqui pelo Edmar, esse vozeirão que vocês viram aqui agora, né? Virou o vozeirão do nosso cantor. Depois o vozeirão do nosso irmão Edmar, que também é cantor aqui, né, Augusto? Então, a cólera, existem dois tipos de cólera. Se nós lembrarmos bem, no tempo de Jesus existia uma enfermidade grave, ceifou a vida de muitas pessoas, a cólera. Então era uma epidemia de cólera. Tinha também outra epidemia, né? Você lembra da outra epidemia? Qual que era? No tempo de Jesus? A lepra, que hoje chama-se hanseníase, ou mal de Hansen. Então na época não existia medicamento, não existia nada. As pessoas acabavam sendo afastadas da família, expulsas da família, com medo de contaminar as pessoas ali. Como não tinha recurso, as pessoas iam viver na periferia das cidades de favores, as pessoas que iam ali levar o alimento, alguma coisa assim. Então a cólera é uma infecção intestinal aguda, grave, né? É causada por uma bactéria. Essa bactéria é transmitida pela ingestão de água ou alimento contaminado por fezes. Naquela época de Jesus, anteriormente também, não existia saneamento básico, não existia rede de esgoto que nós temos hoje, não existia água tratada. Então era muito comum essas águas, os alimentos, serem contaminados por fezes. As pessoas fazendo as cidadeiras no meio da rua, né? Então essa cólera aí nós vamos fazer daqui a pouquinho. Então é uma doença ligada diretamente ao saneamento básico, precário, e à falta de higiene. Hoje, graças a Deus, a maioria das cidades, não todas, tem já um saneamento básico, tem aceito de esgoto, tem tratamento de água. Então a gente sabe que a cólera hoje, ela não tem mais aquele efeito que tinha antigamente, as pessoas morriam porque não tinha tratamento também. Então no Brasil, principalmente, nós já temos se for para o interior, você não vai encontrar esse saneamento básico, mas pelo menos nas grandes capitais, nas grandes cidades, temos o esgoto. Então, hoje em dia podemos dizer, não podemos dizer que foi erradicada a cólera, mas podemos dizer que ela está controlada. Está controlada por quê? Porque além de ter já um saneamento básico razoável, temos também os medicamentos apropriados, os remédios, né, os tratamentos médicos, né, os procedimentos médicos. Então, hoje a pessoa dificilmente morreria de cólera se ela procurar os recursos a tempo e a hora. Tem também uma outra cólera que eu vou falar hoje, que também é uma patologia, que é essa cólera que é mais ligada à ira, à raiva. Como nós vimos naquela figura inicial, a pessoa é tão forte, sai uma energia tão negativa que chega a quebrar o espelho.
né? A gente viu ali. Então, essa é a cólera que nós vamos falar hoje, né? Que é a cólera ligada à nossa ira. Que todos nós estamos contaminados por ela. Uns num grau maior, outros num grau menor, mas nós temos sempre o nosso momento de cólera, né? E a gente vai explorar isso aqui hoje. Então, o texto que ele leu é justamente quando Jesus vem trazer uma transformação. Jesus vem mudar aquela lei antiga. Afinal de contas, já havia passado já, depois de Moisés, 1.300 anos. Então, a gente evolui, o homem vai evoluindo nesse sentido, né, o ser humano. E algumas leis eram bem anteriores a Moisés ainda, que era a lei dos antigos. Porque a primeira lei que surgiu no mundo foi a lei do mais forte. Essa lei é tão forte que até hoje ela ainda prevalece entre nós. Depois veio a lei do olho por olho, dente por dente, que Moisés foi trabalhando essa lei. Então o homem sempre teve, né, as leis sempre teve presente na humanidade. Então Jesus vem trazer uma atualização dessas leis para os dias atuais, que foi há 2.000 anos atrás. Então já existia uma lei que dizia assim: sabei o que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Aí Jesus, então, essa lei existia, a pessoa era muito fiel à lei antiga, né? E vem Jesus e faz uma mudança. Quando ele fala assim, eu porém vos digo, quer dizer o quê? Ele está renovando a lei, atualizando a lei. Então quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Então, antigamente a pessoa era punida se matasse. Aí vem Jesus e fala assim, não, basta você entrar em cólera que você já vai ser condenado já. Porque ninguém merece você ser maltratado por alguém. Ninguém tem o direito de maltratar o seu irmão. Por isso eles condenam. Essa condenação não é um juiz que existe lá no mundo espiritual. Essa condenação é a nossa própria consciência que nos cobra, né? Se você faz alguma coisa errada com o irmão, quando você chega no mundo espiritual, você vai ter outra visão e você vai sentir aquele remorso, aquela dor de ter causado um sofrimento para alguém. Ele vai mais longe ainda, que aquele que disser ao seu irmão raca, que é um termo que não usa mais, essa palavra está obsoleta, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado no fogo inteiro. Então, qualquer expressão descortês que você faz para com o seu próximo, este merece ser condenado. Né? A gente precisa, então, fazer uma vigília, todo dia vigiar os nossos pensamentos, vigiar como eu estou tratando meu semelhante, meu próximo. Ninguém está aqui para ser humilhado por ninguém. É por isso que nós vamos ter aquela cobrança quando nós chegamos no mundo espiritual, nós desencarnarmos, a nossa consciência, que é o nosso juiz, vai nos cobrar sobre isso. Então aqui, comentário, né, de Kardec, que fala que Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude e da afabilidade, da paciência, uma lei. Essa é a lei de Jesus, a brandura. Só a brandura já era suficiente para todas essas palavras aqui. Moderação é a pessoa moderada, que às vezes ela sabe uma coisa acontecendo, mas ela faz um meio termo, traz uma tranquilidade, a mansuetude, a mansidão da pessoa. Não quer dizer que a gente tem que ser humilhado, não, a gente pode fazer com Jesus. Jesus ele foi humilhado, ele foi trajado, mas ele não foi conivente com o erro. Ele sempre combateu o erro daqueles fariseus, daqueles saduceus daquela época. Então a lei de Jesus é essa, né? É ser brando, ser manso, ser humilde. Condena a prova seguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. A gente sabe que existem muitas pessoas que gostam de humilhar as pessoas, principalmente as pessoas mais simples, mais humildes. E as pessoas muitas vezes não têm coragem de confrontar com um superior hierárquico deles, mas confronta aquela pessoa mais humilde, né? Então quando a pessoa chama uma pessoa de raca naquela época, é uma expressão muito forte, de dizer para a pessoa assim, você não vale nada, você não vale a comida que você come. E falava de costa, nem de frente falava. E ainda cuspia no chão ainda.
como se tivesse um nojo daquela pessoa que estava ali. Então, isso é uma humilhação muito grande. Hoje, inclusive, existem leis que protegem as pessoas. E se agredir uma pessoa dessa maneira hoje em dia, você pode ser processado. Né? Então é isso. Chico Xavier, que é um contemporâneo nosso, né? A gente agradece a Deus de ter sido contemporâneo do espírito tão evoluído como Chico Xavier, e que se Deus nos deu um presente, foi esse, da gente ser contemporâneo de Chico Xavier. Muitos aqui talvez tenham conhecido ele pessoalmente, tenham falado dele, eu não tive esse prazer, mas foi inclusive no Beira Linda, porque eu morava perto do Chico Xavier, e nós fomos lá dele. Eu falo assim, fico muito triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Então a gente ser humilhado, a gente está ainda por cima. Aquele que humilha é que está errado. Você não deve combater, bater de frente com as pessoas, porque cada um cuida de si. Quem está errado é ele, então por que eu vou rebater? Por que eu vou confrontar nesse momento? Por isso fala aqui da moderação, da mansuetude. Então, Chico Xavier dizia isso, né? Que fica muito triste quando alguém o ofende, mas ele quer mais triste que você o ofensor. Ele fala assim, porque ofender alguém é terrível. Essa é a ideia do Espírito já com a evolução do Chico Xavier. Todos nós nos dias teremos também. Então aqui nós vamos estudar o item 9 e o item 10 desse capítulo 9. O capítulo 9 é um capítulo que fala do Sermão da Montanha, né, das bem-aventuranças, do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Então aqui tem uma mensagem de um Espírito que não deu o nome, não quis identificar com o nome dele. Né? Tem mensagem de São Luís, São Agostinho, São Vicente. Esse Espírito aqui é o Espírito protetor. E todos nós temos o Espírito protetor. Todos nós. Em especial, nós temos o anjo guardião, que zela por nós 24 horas por dia, a vida toda. Então nós estamos protegidos. Temos que lembrar sempre disso. E sempre que apertar o cinto, vamos lembrar do nosso anjo protetor, do nosso anjo guardião, vamos pedir socorro para eles. Eles estão aqui para nos socorrer. Nós temos que fazer a nossa parte. Né? Então, esse Espírito protetor, ele diz assim, que o orgulho nos faz julgarmos, essa pessoa orgulhosa, tá? O orgulho nos faz julgarmos que somos muito mais do que realmente somos. Então, a pessoa orgulhosa era isso, ela se acha a cereja do bolo. Onde ela chega, ela quer destaque. Então, o orgulho e o egoísmo, segundo diz o Espiritismo, é a grande chaga da humanidade. Nós estamos aqui lutando todo dia para melhorar um pouquinho mais e tirar de nós essas mazelas de orgulho, de egoísmo e vaidade. Se eu sou orgulhoso, é porque eu estou fazendo alguém sofrer, estou humilhando alguém. A pessoa orgulhosa é a pessoa que ela difícil, até precisa ensinar alguma coisa para ela, porque ela acha que ela sabe tudo. Né? Então, o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. As pessoas orgulhosas, elas não toleram, não suportam uma comparação. Né? Você vê pessoas, não, você está parecendo um fulano de tal, ela te detona. Que isso? Que isso? Eu sou diferente, eu sou isso. E começar a falar as virtudes que ela acha que tem. Né? Então, qualquer comparação que a gente faz pode rebaixar essa pessoa. Um paralelo que você faz, irrita e aborrece, né? E quando acontece isso, quando ela se aborrece, o que acontece? Ela entra em cólera e pode agredir. Pode agredir uma pessoa em cólera que talvez pode trazer para ela um problema, vai levar depois várias encarnações para ela reparar. A gente vê pessoas aí que por um motivo banal assassinam, com recurso de crueldade, né? Então, a gente tem que todo dia fazer esse exercício de não nos encolerizar. Vamos ver por que a gente encoleriza, né? Então aqui fala, né, esse Espírito protetor, pesquisar a origem desses acessos de demência passageira, porque a cólera é passageira, é um ato que o senhor tem assim que ela explode para qualquer coisa, né? Que vos assemelham ao bruto. E quem que é o bruto? O bruto é nós mesmos quando nós somos criados por Deus.
Porque Deus nos criou simples e ignorantes. E nós vamos ver que nós vivemos nossas primeiras encarnações no meio dos brutos, no meio dos animais selvagens. Então Emmanuel no livro O Consolador, no capítulo 181, ele fala que a cólera significa um traço de recordação dos primórdios da vida humana na sua expressão mais grosseira. Então, quando o homem foi criado, foi colocado no meio das feras, e ele tinha que dominar, ele tinha que controlar, defender a sua prole, defender o seu espaço, e às vezes ele era atacado pelas feras de Klein. E aí então o homem encolerizava, que ele tinha que defender, ele tinha que atacar, ele tinha que defender o seu espaço. Então ele manda dizendo aqui que essa cólera então significa que a pessoa voltar lá para aquele estágio, né? Seria a recrudescência da vida inicial. Mas era assim. Então essa cólera, na verdade, naquela época era importante, porque era a pessoa defendendo a vida, né? Se protegendo a família. Ele tinha que ser agressivo para poder vencer a luta contra os animais, contra as feras, né? Contra os animais selvagens daquela época. Mas hoje não precisa mais, hoje nós não vivemos mais entre os animais, vivemos entre irmãos. E o Cristo veio dizer para nós somos todos irmãos, inclusive dele. Não é? Ele disse isso, né? No Pai Nosso ele fala, né? Pai nosso que está nos céus. Então você fala, Pai nosso é porque todos nós somos irmãos, inclusive ele. Então, o irmão fala aqui na outra obra, que se chama o Livro da Esperança, ele fala o seguinte, que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma. E qualquer palavra que arremessamos no momento de cólera é semelhante ao raio fulminatório, que ninguém sabe onde vai cair. A pessoa fala coisas assim, joga para fora as palavras agressivas e não sabe o que vai acontecer. Né? Você está num grupo, você está ainda mais hoje em dia, né, com a comunicação, com o WhatsApp, com as redes sociais, as pessoas falam o que querem. E às vezes é doutrina das pessoas. Então vamos lembrar de um amigo nosso que faleceu agora há pouco tempo, palestrante, articulista. Ele tem os livros, todos os livros dele são livros assim, muito hilários, sabe? É bom de ler, tem um livro assim, com muito humor. E ele conta várias historinhas. Richard Simonetti, que é o nome desse autor. E ele trouxe uma mensagem, uma historiazinha, em uma das suas palestras que a gente viu, que chamou de quebrando a corrente do ódio. Porque às vezes a pessoa cria um ódio aqui, esse ódio começa a passar de pessoa para pessoa, até explodir em algum lugar, e trazer às vezes, até uma tragédia às vezes. Então conta que tinha um jovem que chegou no trabalho, um dia de trabalho para trabalhar, e deu logo de cara com uma carta de demissão. E ele ficou encolerizado, gritou, esperneou, bateu, chutou, e queria falar com o chefe de toda maneira. Invadiu lá o escritório, ele chamou o chefe dele, chamou ele de responsável, falou que ele era isso, era aquilo outro, e falou, o polêmico fala coisas das mais difíceis da pessoa suportar. E então falou assim, ele chegou a acusar ele, acusar a esposa dele de estar traindo ele. E a sua esposa te trai também, você é um cara frustrado e tal, né? Tudo isso porque ele foi demitido. E ele foi embora e ficou na cabeça daquele chefe, né? Mas será que minha mulher está me traindo mesmo? Ah, eu vou tirar essa linha. Ou eu vou sair de casa daqui mais cedo do trabalho, chegar mais cedo e pegar de surpresa. E saiu mais cedo do trabalho, chegou em casa, já com aquela agressividade, porque ele estava preparado para chegar e também soltar em cima da mulher dele os cachorros, como dizem, e chegando lá, a esposa tinha tomado banho, estava cheirosinha, com a roupinha limpinha. Ah, então você está me traindo mesmo, né? Você vai sair, você vai aonde? Não, meu amor, estou esperando você chegar do trabalho, para gente jantar, para gente fazer nossa refeição. Você veio mais cedo hoje? Não, eu vim aqui porque eu acho que você está me traindo. E despachou, jogou em cima dela toda aquela cólera que aquele demitido jogou em cima dele. Então ele passou um para o outro. A esposa também ficou ali tentando remediar. Chega a hora do jantar, sentaram à mesa,
E aí, ele falou, essa comida está fria, está sem sal, não tem tempero, você não está cuidando da nossa casa direito, você está com a cabeça em outro lugar, sempre acusando ela, justamente. E ela ficou nervosa também, ela puxou para ela aquela corda também e foi na cozinha. Chegou, ela estava empregada, e ela, olha, você tem que cuidar melhor da nossa casa. Senão eu vou ter, acabar demitindo você também. E acabou jogando em cima dela aquela raiva que o marido dela passou para ela. Aí a menina ficou também nervosa, a empregada ficou nervosa, foi saindo assim, tinha um cachorro, né? Já deu um bico no cachorro, o cachorro saiu gritando, latindo. Aí o cachorro, a porta estava aberta, saiu para a rua, ia passando a Belinha, o cachorro atacou a Belinha. A Belinha caiu ali, pediu socorro, socorro, e vinha um jovem que vinha do trabalho, morava ali perto, percutia a Belinha. A Belinha achou que era um tarado, não sei o que, tarado, socorro, socorro, e o cara saiu correndo, que isso, vou ajudar? Isso é isso que nós contamos essa história. Aí ele chegou em casa, também, aquela colega passou para ele também, ele chegou em casa, e a mãe dele, ela morava com ele, morava só ele e a mãe dele. Tudo bem, meu filho? Bem o quê, velho? Tudo errado na minha vida, nada dá certo para mim. Eu chego em casa, já está aqui, já tinha minha liberdade aqui na minha casa, não tenho vergonha na minha casa. E jogou a bola para cima da mãe dele. A mãe falou assim, não, meu filho, calma. Se o problema é esse, vai ficar tranquilo. Que amanhã mesmo, quando você chegar no seu trabalho, eu não vou estar aqui mais. Vem cá agora, desde aqui no colo da sua mãe, eu fiz uma jantinha pra gente, vamos jantar, vamos fazer uma prece. Ele começou a chorar. Eu falei, ô mamãe, me desculpa. Eu não quis falar isso para a senhora. É que eu cheguei, aconteceu isso comigo hoje e tal. Ou seja, precisou de um coração de mãe para quebrar essa corrente do ódio. Mas quando tiver alguém que quebra essa corrente do ódio, ele vai fazendo muito desastre por ele. Né? Então, essa aqui, né, que é a história que o Corvido Simonetti conta para mostrar para a gente que o ódio ele vai passando de uma pessoa para outra. É uma corrente de ódio. Por que será que existe guerra? Nós estamos vendo aí, né? Esse local onde Jesus passou, caminhou. São os países que onde existe mais destruição, né? Morte, porque as pessoas não conseguem quebrar essa barreira do ódio. Você vê, faz os acordos aí de paz e tal, aí vem o outro, vai jogar uma bomba lá só para acabar com o acordo. E quando tiver alguém que acaba, você não acaba com uma guerra com outra guerra. Você acaba com uma guerra com uma paz, com um amor. Alguém tem que ceder. Alguém tem que quebrar essa corrente do ódio e não ficar transmitindo ela para frente, né? Como se fosse uma onda. Então a raiz do orgulho, né? Então, a raiz do orgulho do egoísmo, onde está a cólera. Sempre é o orgulho ferido que faz com que a pessoa entre em cólera. A cólera surge quando a pessoa não tolera ser contrariada. É que eu falo, né? A pessoa orgulhosa não pode ser contrariada. Já a pessoa humilde, a pessoa simples, você contraria a pessoa releva. A pessoa aceita, espera o momento certo, né? Ele é moderado, né? Espera o momento certo para resolver a situação. Porque se a pessoa chega, te agride, você vai agredir também, aí fica pior ainda. Sente-se ferida por comparações, como nós já falamos. E essas coisas assim, que a pessoa que empoleriza, que fica nesse estado, ela tem consequências, tanto consequências físicas, que o corpo sofre com isso também, desregula os hormônios da gente, a gente fica nervoso, fica irritado, fica colérico, desregula os nossos hormônios, que o corpo produz com tanto amor para a gente, tem o hormônio da felicidade, e aí a gente cria o hormônio da raiva, do ódio, da ira. Então tem consequências físicas e também consequências espirituais. Porque a irritação é um veneno, envenena o próprio corpo. Então a gente ficar com raiva, com ódio, com coisa assim, como diz aí um escritor, é um veneno que a gente toma querendo que o outro morra. Né? Então às vezes eu tenho uma raiva de uma pessoa, a pessoa nem está sabendo disso. Nem sabe, fica guardando aquela raiva da gente, faz um mal danado, o corpo físico mesmo.
nós vamos contrair doenças psicossomáticas aí, que vai nos trazer sérios problemas para o nosso físico, né? E também altera a nossa parte vibratória. A gente tem que ter paz com a gente mesmo. Então, com o nosso coração aberto, a receber crítica, o que for, e sem receber comparações, sem levar nada para coisa, para violência, para raiva, para o ódio, para a ira, né? E quando a gente fica irado, com raiva, é a gente mesmo que sofre isso aí. E aí, quando nós deixamos a vibração cair, nós vamos ser atingidos por espíritos de padrão interior. Nós chamamos de nossos obsessores. Espírito nenhum obsedia a gente assim, sempre está no alta, né? Está tranquilo. Ele vai nos obsediar se ele perceber que existe uma brecha para nos obsediar. E a raiva, a ira, o ódio, né? Também a cólera, é um prato cheio para eles. É onde eles acham, onde nós, alguma coisa que eles viram ali e atacar. Então, Chico Xavier também tem uma frase que diz o seguinte: não adianta espantar as moscas, tem que curar a ferida. Então, curar a ferida é isso, para a gente não ficar debatendo, não ficar levando em consideração as pessoas que querem nos atingir, querem nos comparar, de maneira de nos humilhar. Deixa a pessoa uma hora ela vai entender. Né? Quanto mais a gente dá atenção a esse tipo de agressão com a gente, mais a pessoa agride a gente. Mas no Livro dos Espíritos, na questão 120, Allan Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E nós somos criados simples e ignorantes, mas não nós. Deus não criou nenhum espírito mau. Ele criou simples e ignorantes e nos deu livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Né? Então, ele responde aqui: não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Muitas coisas que a gente fez, que a gente faz até hoje ainda, é pela ignorância. E nós estamos muito longe ainda de chegar à perfeição. Muito. Chico Xavier não era perfeito, o Bezerra de Menezes não é perfeito. Só tem um que é perfeito, que é Deus. Quando aquele mancebo para Jesus, fala: bom mestre. Ele fala assim: bom só o Pai Celestial, que é o Criador. Nós estamos caminhando. Deus não nos criou perfeitos, não nos criou perfectíveis. O que quer dizer isso? Todos nós somos suscetíveis de alcançar a perfeição. Não a perfeição de Deus, só Ele tem. A perfeição é relativa. Qual o tipo mais perfeito que a gente conheceu? Jesus. Mas não é perfeito. Perfeito só o Pai. Mas Ele é o mais perfeito. E nós estamos caminhando também para alcançá-lo. Então, numa escala de 5 degraus, nós estamos no segundo. Nós temos 5 mundos. Esses mundos são escolas. A gente aprender, a gente evoluir, crescer. O primeiro mundo são os mundos primitivos. Como nós vimos aqui, lá no meio dos animais irracionais, vivíamos ali, dividindo com ele a comida, a moral que habitava os buracos, nas rochas, que os próprios animais faziam. Não tinha comércio, não tinha indústria, era só a natureza. Nos alimentávamos de quê? De raízes, de folhas de árvore, de frutos de árvores. O mesmo dos animais também alimentavam. Então a gente dividia com eles isso aí. Então, quando ele nos atacava, a gente tinha que combater para poder preservar a vida da gente. Então nós fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. Todos nós estamos sujeitos à perfeição. É uma escolha nossa. Aí Kardec, então aqui só comentando esse trechinho que Kardec fala, a fieira do mal, não pela fieira da ignorância, pela fieira da ignorância, ele fala assim, que eles esclarecem, eles quem? Os espíritos superiores, que o livro dos espíritos foi ditado pelos espíritos. Eles são livros dos espíritos. Eles, os espíritos, esclarecem que todos os seres são criados simples e ignorantes, evoluindo através do aprendizado e do livre-arbítrio, sem a necessidade de vivenciar o mal para alcançar a evolução. Não temos que passar pelo trilho do mal. Nós escolhemos que Deus nos deu a liberdade de ação. Então nós podemos escolher.
Uma outra pergunta, a seguinte, né, depois da 120 a 121, Kardec pergunta, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Né? Eles respondem, não tem eles o livre-arbítrio? Então, todos nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher. Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes. Isso é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Não é a gente que escolhe ser bom ou ser mal. Então temos que refletir sobre isso nessa mensagem dos Espíritos aqui. Ele fala assim, que em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. A natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque não lhes obedecem. A pessoa briga com a televisão, né? Briga com um vaso, está ali, joga no chão, um vaso, às vezes, com calor sentimental, quebra, espativa, joga. Quer dizer, é tão, um nível tão animalesco que ele briga com um móvel. Outro dia mesmo eu vi uma pessoa perto da minha casa, eu estava tentando fazer o carro funcionar, não funcionava, ele saiu e chutou o carro. O que o carro tem a ver com isso, né? Mas é o estado que a pessoa está. E depois, se você filmar isso aí e mostrar para ele, ele fica com vergonha. A gente mesmo tem muitas coisas que a gente já fez na vida que hoje a gente se vergonha, que a gente já evoluiu um pouquinho, já cresceu mais. Por exemplo, eu não faria isso mais hoje, mas já fizemos isso. Né? Então nós temos aí o exemplo do trânsito. Eu sempre gosto de falar, eu sempre repito nas minhas palestras, né, às vezes, que Deus criou algum objeto para testar se o homem aprender alguma coisa, é o trânsito. Ele foi muito feliz quando ele inventou o trânsito, porque é uma coisa que tira a gente do nosso estado normal, né? Qualquer coisa assim, qualquer fechadinha para a terra que você estava cedo no mercado, a gente já fica irado, já fica. Eu já melhorei muito, mas eu sou ainda bem ignorante no trânsito ainda. Por isso o cara bem quer dividir com você, quer entrar na sua frente, você para e não deixa passar. Não é isso? Acelera, né? Então, o trânsito é um lugar que, se você for paciente, né, você consegue muita coisa. Hoje, os engarrafamentos que tem aí, você está andando ali, você quer entrar para a direita, você não deixa. Se você fizer assim, ó, essa pessoa faz assim, ele vai ser passado. Não é? Só que a gente usa outro dedo, às vezes, no trânsito, né? É. Então a gente tem que ser paciente no trânsito também, para a gente poder ter paz. E no futebol? O quanto eu já xinguei jogador de futebol na minha casa e lá no campo? A gente tem que ter, né? Não adianta. A gente, quando você faz alguma coisa assim, você fala alguma coisa mal, você xinga alguém, você tem que emitir para eles uma onda negativa de vibração. E faz mal para ele. O nosso pensamento é poderosíssimo. Então tem que tomar cuidado com isso, né? E nesse negócio do trânsito, o Haroldo conta em uma de suas palestras que ele mora em Belo Horizonte, morava nos Estados Unidos. E ele lá em Belo Horizonte, o trânsito é muito difícil. A pessoa não obedece sinal luminoso, quer passar, você falou, né? Fica amarelinho para quê? Para a gente diminuir a velocidade, né? Tem gente que vai acelerar para passar logo. Ele falou que ele levou o filho dele para a escola, um adolescente, e aí no caminho levou uma fechada brava, e ele desceu o vidro. Aí o filho dele falou assim, mas pai, o senhor vai xingar o homem? Aí você não viu que me deu uma fechada aqui? Eu falei, pai, e se for um daqueles que ouve suas palestras no YouTube? Quer dizer, e o exemplo que a gente dá? Então, nem sempre que a gente fala aqui, a gente consegue praticar, porque nós somos imperfeitos ainda. Por exemplo, não é perfeito. E ninguém é perfeito aqui. Então, às vezes a gente faz as coisas aqui e a gente acaba fazendo errado. Mas às vezes a pessoa palestra aqui e faz sobre essa questão do trânsito, né? A gente tem que ser paciente do trânsito. E a minha esposa estava sentadinha ali me ouvindo falar. Tá ali, né? Aí eu saí do CA, quando eu virei ali, um cara me deu uma fechada. Eu já ia xingar também ele lá. Ela disse, mas você não falou agora, não é que deve fazer isso? Então, é desse jeito, a gente está aqui aprendendo ainda, né? E em casa, com a família,
Como é que eu estou na minha família? Eu estou sendo aquela pessoa grosseira com meus filhos, com a minha esposa? Hoje Deus sabe que tem muita violência doméstica, né? Às vezes o homem, por ser mais forte, tem um porte físico mais avantajado do que a mulher, ele se acha dono, proprietário, né? E chega às vezes do trabalho, não teve coragem de enfrentar os seus superiores hierárquicos lá, chega em casa e vai descontar em quem? Na família, nos filhos, né? Então a gente vê hoje aí muitos crimes hediondos acontecer. Aqui tem uma história aqui no capítulo anterior a isso que nós estamos falando aqui, injúrias e violência, né? Fala do tirano doméstico. Né? Então ele conta a história. Eu escrevi aqui, para você ver que é o texto. Não se atrevendo a usar a autoridade para os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que eles não podem resistir. No trabalho dele, ele não inventa o chefe dele, ele tem medo. Né? Então lá ele é uma ovelhazinha. E chega em casa, quer esforrar na família. Né? Então ele fala assim, ele vai desce para dizer, quando chega em casa, né? Aqui eu mando e sou obedecido. Aí poderia acrescentar também assim, e sou detestado. Quem que gosta de ser humilhado? Né? Não gosta. É que a pessoa acaba sendo detestado. Então, se ele pudesse observar de fora a situação dele, né, ele acharia ridículo o que ele estava fazendo. Imagina então ele por aí, que impressão produzirá nos outros. As pessoas assim, às vezes, acham que está abafando, né? As pessoas mais humildes olham as pessoas assim e falam assim, coitado. Né? Tem até aquela expressão que ela chega assim para você e fala assim, você sabe quem você está falando? Tem essa expressão? Aí o mineiro lá, né, fala assim, não senhor, o senhor é famoso quem mesmo? Né? Quer dizer, mostrando humildade. Se ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde, compromete até a vida, reconheceria ele próprio ser a primeira vítima. A pessoa que coleriza é a primeira vítima. É ele que vai sofrer as consequências da raiva que sente, né? O espírito, ademais, é concentrado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à lei de caridade. Né? Caridade e humildade. Então, a nossa bandeira é, fora da caridade, não há salvação. Então, se eu estou sendo colérico com o meu irmão, eu não estou sendo caridoso, é o que recomenda o próprio Cristo. E tem também o item 10, que é de um espírito que chama Handerman. Foi o pai da homeopatia, né? E ele também comunicou aqui nos livros. Eu vou ler aqui rapidinho, nosso tempo também já está chegando. Segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para corrigir os defeitos, que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Então a pessoa fala assim, não tem jeito, eu já nasci assim, como diz a Gabriela, né? Nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Mas não é verdade. Né? Porque é ditado que fala assim que o pau torto, nasce torto, né? Se até a cinza dele é torta, não é assim com nós, espíritos. Nós podemos nascer tortos, mas nós podemos nos endireitar, se nós tivermos a vontade. Né? Ele fala também que o indivíduo propenso a colorizar-se quase sempre desculpa com o seu temperamento. Ele fala assim, não, eu sou assim mesmo, meu temperamento é esse. Né? Em vez de se confessar culpado, lança a culpa no seu organismo, acusando Deus, quer dizer, foi Deus que criou assim. Então, se eu tenho como culpado é Deus. Né? E ele acusa Deus. Dessa forma, de duas próprias, Deus, né? Dessa forma, as suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as imperfeições. O corpo não dá cólera àquele que não a tem. Então não é o corpo que vai dar cólera, é o espírito que já tem predestinado a ser colérico. Nós somos espíritos imortais. Né? Então o corpo ele faz aquilo que o espírito quer que faça. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito.
as nossas virtudes, os vícios que nós temos, todos eles nós trazemos do nosso passado. Compenetrai-vos, pois, de que os homens não se consideram viciosos, senão porque quer permanecer. Então é igual um vício, né? Quando eu quero alimentar aquele vício ali, eu estou sofrendo, as consequências do vício. Mas quando eu falo assim, eu vou parar, é o homem que decide, é a mulher que decide. De que aquele que queira corrigir sempre pode, né? De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, o homem é o artífice do seu progresso. É ele que decide, ele tem o livre-arbítrio para isso. Não adianta ficar falando de cólera aqui se não tiver uma solução, né? Qual a solução para isso? O Espiritismo nos traz a solução. Tem uma pergunta que Kardec faz, a 919 do Livro dos Espíritos também. Ele pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Então, quando eu responder aqui, todo mundo vai para casa e amanhã ninguém mais vai ser colérico, né? Aqui a resposta. Essa resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então é o autoconhecimento que vai nos mostrar se nós somos coléricos ou não. É o autoconhecimento que vai fazer observar tudo que eu faço na minha vida e o que eu posso corrigir. O que eu já dou conta de corrigir na minha vida. Tem coisa que a gente não consegue ainda. Mas tem coisa que a gente consegue. Então, um pouquinho de cada dia. Ninguém é obrigado a se tornar anjo de uma hora para outra. Né? Nós temos toda a eternidade pela vida para nos melhorar cada vez mais. E aí, Santo Agostinho, que é o espírito da Igreja Católica, mas ele comunicou também aqui no Espiritismo. Ele fala: fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Sabe que hoje eu fiz todos os deveres que me foi passado? Se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Eu tenho algum motivo para alguém se queixar de mim? Né? Eu perguntava isso para ele. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava reformar. Então a gente vai vendo, fazendo essa autoanálise. Todos os dias, vai demorar a anotar. Vai fazer uma anotação assim, honesta, né? Não fala assim: não, isso aqui eu não vou anotar, não, isso aqui eu não vou anotar tudo. E ver o que eu posso melhorar isso aqui. Olha, isso aqui eu dou conta já. Então vamos trabalhar aquilo ali. Olha, isso aqui eu não dou conta ainda, mas eu vou tentar cada dia mais. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações. Está lá no Evangelho do Espírito, no capítulo 17. Então, nós estamos nos esforçando para cada dia estar um pouquinho melhor, nós estamos no caminho. A escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. Então é a gente sentar e ver o que eu estou fazendo de errado. E não nos alimentar com o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que são essas chagas da humanidade. Nós vamos devagarzinho. Quantas encarnações vão precisar? Não sabemos, mas são muitas ainda. Mas temos que começar. Agora é a hora da virada. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus nos abençoe. Espero que tenha trazido alguma coisa de útil para vocês. Muito obrigado. Fico com Deus.